ações, eu gostaria de informar ao público que, a pedido da comissão, né, que estarão circulando aí algumas meninas, as recepcionistas, com um folheto próprio para o encaminhamento de perguntas, né? E caso a pessoa queira, também poderá se apresentar ao microfone ao final das apresentações, quando se iniciará o debate. Informo também que cada palestrista terá em torno de 45 minutos para a sua apresentação e, posteriormente, a gente abrirá o debate. Passo, então, a palavra a Cirumar para a sua apresentação. Bom, eu começo. Um bom dia para vocês todos. E primeiro eu quero agradecer, agradecer o Conselho a oportunidade de estar aqui hoje, tendo essa conversa com vocês, principalmente aí através do convite que me foi transmitido pela Fernanda. Eu acho muito importante essa costura que está sendo feita aí da psicanálise com o direito e que está chegando lá na esquina da psicologia jurídica, né? Primeiro eu queria dizer para vocês, mais ou menos assim, de que lugar que eu falo. Eu vou falar num posterior aí de um percurso que foi da minha vida como promotor, como juiz, onde eu me aposentei numa vara de família, e depois hoje dessa implicação que eu tenho com a psicanálise, inclusive com aquilo que a clínica nos ensina diariamente, né? E o meu trabalho é um trabalho que está com foco dirigido ao litígio na vara de família, né? O foco está todo ao litígio, e especificamente eu falo um pouco do litígio em geral, mas o litígio na vara de família. Esse trabalho meu, eu dei um nome a ele, é um nome um pouco estranho, mas, quer dizer, nessa minha história aí tem o direito encravado lá no latim. Eu achei um som bonito para esse significante que eu dei o título. Esse trabalho é Laqueus Contritus Est. Isso quer dizer o seguinte: o laço está rompido, né? Está no Salmo 123 de Davi, porque eu ando dando umas olhadas na Bíblia lá, não estou aí com nenhuma questão de recém-conversão não, mas a Bíblia, dependendo de onde se a lê, ela nos diz coisas muito interessantes. Quanto ao litígio, vamos falar um pouco como o filho de Davi, o Salomão, que é a notícia que a gente tem historicamente de um juiz, é a notícia do Salomão, e todos nós conhecemos inclusive aquele mito do Salomão, quando duas mulheres se apresentavam disputando um filho, todas as duas se intitulando mães, né? E o Salomão do litígio, ele diz o seguinte, está nos Provérbios 19 a 20, sentença de Salomão. Salomão diz: um irmão ofendido é muito mais do que uma cidade forte, e os litígios são como os ferrolhos de um castelo. Cada um se nutre dos frutos de sua boca e sacia-se com o produto de seus lábios. A morte e a vida estão em poder da língua. Qual o uso que dela fizeres, tal o fruto que dela colherás. Já o título do trabalho, que fala por uma ética da mediação, é tirado do Salmo 123, que diz o seguinte: a nossa alma, assim como os pássaros, escapou do laço dos caçadores. Laqueus contritus est. Quer dizer, o laço está rompido e nós ficamos livres. É o Salmo 123, versículo 7. Por que eu começo por aí? Porque o litígio é, antes de tudo, um laço, né? Um laço do qual se pede ser liberado. E esse último laço, que envolve sujeitos, escondendo as possíveis junções e disjunções
do sujeito com o objeto, esse último laço, ele nos remete ao aviso de Freud. O que Freud nos avisa? Freud nos avisa, em suma, que o sujeito não é bonzinho, não é flor que se cheira. O sujeito, ele diz isso lá no Mal-Estar da Civilização, explora sem compensar a capacidade de trabalho do outro, utiliza-o sexualmente sem seu consentimento, humilha-o, o faz sofrer, tortura-o, enfim, o mata. Como diz o José Saramago, o instinto serve muito melhor aos animais do que a pulsão aos seres da fala. Porque não se conhece caso de animais exercendo crueldade. Vocês nunca ouviram dizer de um animal ter sequestrado outro e colocado sobre a dor de estar sequestrado, sem atingi-lo com as garras e com os dentes e mesmo assim doer. Um litígio ou lide, lá no direito, no conceito de Carnelutti, né, que é um processualista do direito, ele diz que um litígio é um conflito de interesses com pretensão resistida. Portanto, é preciso haver interesses que estejam em conflito, não bastando somente uma pretensão. É preciso que a pretensão encontre resistência para que se configure, então, o litígio. Só surge, portanto, a lide, litígio é o nome italiano da lide, ou litígio, que é um fato pré-processual, quando uma determinada pretensão encontra uma resistência. Nesse momento em que a pretensão encontra resistência, presentifica-se então o mal-estar, fruto da própria incidência da lei. Vocês ouçam lei aí com L minúsculo ou maiúsculo, tanto faz. Mal-estar este que o direito ainda vem tentar uma regulação. E o que o direito faz, então? Aponta um lugar de dizer, um juris dizer. Assim a gente fica diante da jurisdição encarnada num juiz nomeado e investido. Direito e juiz, né? Às vezes a língua aponta aí uma conjugação. No alemão a gente vê isso de perto, das Rechts, o direito, der Richter, o juiz. A raiz da palavra é a mesma. Já com Giuseppe Chiovenda, no início do século, e isso lá em Chiovenda é uma descoberta muito interessante, um renomado processualista italiano, nós temos ali agudamente a percepção de qual é o lugar do juiz no processo, né? É muito importante que o juiz saiba o seu lugar. O Chiovenda construiu uma teoria segundo a qual a jurisdição, o que caracteriza a jurisdição, ele faz uma depuração e vai caindo, até ele falar, não tem um elemento distintivo na jurisdição. O que é? Ele fala. Ela se coloca como substituição de atividades. Então, para Chiovenda, a substitutividade é que possibilita aferir o conceito de jurisdição. Que substituição é essa? Que metáfora é essa? Essa substituição, essa metáfora, ela substituindo e dando nova significação, né, acontece em dois estágios. Na cognição, quer dizer, no processo de conhecimento, quando o juiz está procurando saber do que se trata, colhendo provas, etc. Quando a atividade intelectiva do juiz substitui a das partes e de todos os cidadãos, não é preciso que toda a polis procure saber o que houve naquele litígio, há um nomeado para isso, investido para isso, substituindo a polis para isso, que é o juiz. E também quando o juiz age atuando definitivamente a lei, que seria execuível pela parte em causa. Quer dizer, aí há o salto da natureza à cultura. A parte não mais fazendo a justiça com as próprias mãos, mas o juiz, em nome da cultura, em nome da civilização, nomeado, investido, fazendo a marcação e atuação da lei. A jurisdição traduz, assim, um juízo em causa alheia. Essa nota é muito interessante, um juízo em causa alheia. E o Chiovenda adverte, a jurisdição é exercida no lugar de outrem, não em representação de outrem. Quer dizer, a questão não é especular, a questão não é substituição de imagens, a questão aponta para uma referência simbólica, que é uma questão tópica, uma questão de lugar. A radicalidade dessa leitura do Chiovenda, que lá no direito isso é passado um pouco batido,
que o pessoal não para pensar nisso, porque a imagem traga um pouco o pessoal. Essa radicalidade é grávida de consequências. Assim, vocês vejam, enquanto o poder executivo, né? O poder executivo, expressando-se na administração, ele impõe direta e indiretamente, se impõe direta e indiretamente pela lei, mas agindo por conta própria, não em lugar de outrem, o juiz, por seu turno, atua a lei, mas sempre nessa característica da substitutividade. A administração, ela julga sobre a sua própria atividade, enquanto o juiz julga sobre a atividade alheia. Portanto, se o juiz só é possível em causa alheia, fica demonstrada aí a operação do significante, uma operação de palavra. O juiz, substituindo, metaforiza. O juiz não faz das partes, autor e réu, um todo. Ele está entre elas, ele intervém, ele intercede, ele faz intermédio. Talvez na autocomposição do litígio, o que é a autocomposição do litígio? É as próprias partes, elas mesmo chegarem a um ponto de poderem fazer um acordo e definirem os termos em que vão terminar aquele litígio. Isso chama a autocomposição. Talvez na autocomposição do litígio, esse elemento da estrutura processual, esse elemento tércio, que é o lugar do juiz, fique mais nítido. No entanto, mesmo na heterocomposição, que é o contrário da autocomposição, quando a solução é imposta às partes, mesmo ali, a atividade do juiz é substitutiva, por conceito. Portanto, o juiz já é mediador. E às vezes a gente assiste ainda nessa mentalidade americana, falando, não, o juiz julga, quem faz mediação é psicólogo. A atividade do juiz, por natureza, já é mediadora. Sabemos que a estrutura processual, a relação processual, ela forma-se com a presença de um que pede, traz a tese, de um outro que impede, trazendo a síntese, e do que decide, trazendo a antítese, eu diria, né, do que impede, e do que decide, trazendo a síntese. Ainda passível e possível de ser relançada essa síntese, quando haja recurso. Mas chega num ponto em que essa síntese, não porque ela chegou ao lugar da verdade, que a verdade é inatingível como toda, só se chega a ela às meias, mas porque tem que ter um ponto de basta para o litígio, para as pessoas continuarem a viver, né? Então, essa síntese ainda se relança, até quando se chega no ponto de basta. Todos estes, o autor, o juiz e o réu, esses três círculos, eles estão nodulados a um nó que os mantém, nodulados pelo processo, né? O processo, então, nodula o autor do pedido e, consequentemente, o autor da demanda. O que é demanda? Demanda não é, estou tocando demanda, todo mundo fala isso, mas demanda é o ato que deslancha o processo. Demanda é o pedido em ato, que deslancha o processo. O réu, em face do qual se pede, e carrega ainda essa terminologia mesmo lá no cível, réu. Eu lembro quando eu era juiz, quando eu falei, o réu tem alguma coisa a dizer no cível, esse significante pesou que a pessoa me disse, mas que horror, eu sou réu. Eu falei, tá, é um nome que deram para esse negócio aqui, meu filho, mas você é outra parte, tal, né? O significante pesou muito por causa dessa questão do crime, né? Então, o réu, que é aquele em face do qual o pedido se articula, né? E o juiz. O juiz, então, é aquele que dá direção ao processo e que no final tem um dizer, o dizer do direito, mas dentro dos limites do pedido. Jamais extra petita, quer dizer, além do que pediu quantitativamente, ou ultra petita, ou seja, além do que pediu qualitativamente. Mas infra petita, ele pode decidir. Por isso é muito interessante vocês que trabalham às vezes com questões de interdição, pensarem que às vezes as sentenças que determinam curatela, existe aí um certo pensar de que a curatela é um certo 880, ou está curatelado ou não está.
Tem um decreto aí de 1934 que fala sobre isso, mas nem precisava desse decreto, porque a função do juiz, até o tanto que se pede, dentro daquilo que é pedido, ele pode fazer reduções. Então, ele pode prolatar uma sentença em que diga que quantum de curatela terá aquele curatelado. Às vezes, hábil para fazer para casamento e não hábil para negócios. Né? E existe também, eu estava até comentando com a Fernanda ontem, às vezes existe da parte da área psi com o direito uma certa rixazinha, uma certa rinhazinha, no sentido de que o direito é um horror, porque o direito expele o louco da cidadania, essa coisa toda, né, maternal, gritante, histérica, mas tem ali também a questão de que o direito protege um pouco o louco e protege também aqueles que estão aí na vida negocial, porque, a rigor, ninguém quer fazer negócios com alguém tido como louco. Né? A posição do juiz no processo, portanto, ele não está ali em posição de titular de direitos e de deveres, como acontece com as partes, mas ele está ali implicado outras questões, em funções, poderes e atividades. Portanto, a função do juiz é dissimétrica, é de lugar, não é função de imagem, função de semelhante. Eu já até por causa disso, uma vez, me privei de um momento que seria muito agradável, que uma única vez na vara de família, quando eu decretei lá a separação, o divórcio, não me lembro bem, de um casal, o pessoal falou comigo, nós até convidamos o senhor, porque nós estávamos esperando esse momento para tomar um chopp junto. Eu falei, não dá, não. Eu achei que aquele momento era só deles lá, não queria me integrar naquela imagem que eles estavam. Foi o único que saiu do fora para tomar chopp, que eu já vi até hoje. Que o resto sai quase se oferecendo cicuta. Né? Mas com a encarnação desse lugar, o juiz cobra a presença de um sujeito. Quer dizer, esse lugar vai ser exercido por alguém que encarna, de carne e osso, do sujeito. E então a neutralidade é aí impossível. Quando eu digo que a neutralidade é impossível, não estamos querendo com isso admitir vileza, corrupção, imparcialidade. É preciso sim uma certa distância. Mesmo porque a distância, o intervalo, são indicadores da posição do juiz. Com isso estamos dizendo que, embora aqueles epítetos de excelência confiram ao juiz uma imagem fálica de ser total e absoluto, essa falácia nada mais é do que imaginária. Porque o ser não é e nem total. O lugar do juiz é um lugar de entre, outro lugar. Ele aponta para outra cena, além da especular. Se a mediação é própria da natureza da sua função e de seu lugar outro, é importante que essa posição se expresse inequivocamente, desde a articulação do litígio em juízo. O litígio, quando ele se articula em juízo, quer dizer, quando nasce o processo, há doutrinadores que dão, inclusive, um novo nome ao litígio. Eu acho isso muito interessante. Humberto Teodoro, daqui de Belo Horizonte, até dá um nome ao litígio, a partir do momento que ele está ajuizado, porque vocês têm que pensar o seguinte, o litígio é um fato pré-processual. O litígio existe antes de chegar ao processo. O processo acolhe o litígio. E no momento que o processo acolhe o litígio, ele é renominado, ele é chamado de causa. Ele se torna uma causa. Causa de um ulterior dizer, que virá da boca do juiz. Vamos então pensar sempre, nesse sentido, em apostar nas oportunidades das mediações, digamos metonímicas, apontadas pelo processo. Eu digo metonímicas porque é possível que, dessa frase, ninguém é juiz em causa alheia, nós resvalemos para uma outra que diz, cada um é juiz das suas próprias implicações, que é o papel aí que entra da psicologia jurídica, de ser um braço desse juiz. O procedimento, o rito do processo, ele vai explicitar os momentos da conciliação. Momentos estes em que as partes, cada qual trabalhando em certo ponto de perda, assinam a decisão de seus litígios, a decisão dos seus destinos frente ao litígio. Esse momento é sempre esperado
e o processo sempre estimula isso. Nas varas que não são as de família, essas tentativas às vezes ficam por conta de advogados, do Ministério Público. São sempre convidados ao juiz para uma conciliação. Já nas varas de família, a gente vai assistindo hoje a interessantes trabalhos da assim denominada psicologia jurídica. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a Fernanda, a Danusa aí, estão nesse trabalho aí, e com outras pessoas aí. Muito interessante o trabalho que estão fazendo nisso daí. Esse trabalho, né, ele deve se nortear por uma ética em implicar o sujeito litigante nas questões que ele traz para o fórum ali, sempre como culpa do outro, realizando assim um enxugamento do núcleo da causa, um desossamento do litígio. No entanto, é preciso não confundir, e às vezes eu já vi essa confusão por aí, em fazer essa mediação com tentativas terapêuticas, tentando curar as partes de seus litígios. Às vezes até os juízes fazem isso, muitos embrutecidos e desavisados, querendo curar a parte do litígio. O litígio é incurável. O que tem que fazer nele é uma espécie de desossamento, levá-lo ao osso, mas esse osso vai ser carregado. Ou então outra mediação que tem por aí, que eu assisti até numa palestra, alguém trazendo a ideia americana, do American Way of Life, mediar para ganhar. Quem for mediar para ganhar vai dar com os burros na água. Por quê? O que está em jogo no litígio não é um ganho, é uma perda. Já se chega ali perdendo e meio perdido. Essa é a mentalidade do direito americano, que às vezes está aí despudoradamente confessada. Não se pode também pensar a mediação como apenas rito, isolada de uma estrutura, como se fala por aí, mesmo nessa mentalidade americana. Porque se existe processo numa conceituação, digamos, no mínimo bem pensada, há um rito em estrutura e tão determinado pelo simbólico que podemos denominar estrutura simbólica mediadora. Por que é uma estrutura? Porque no processo existem lugares ou posições vagas que podem ser ocupados por distintos personagens: autor, réu e juiz. E tem algo que circula entre eles, a causa, que pode ser vista como a expressão jurídica do conflito ou a causa de um dizer. Mas pensemos agora, que ética pode nortear essa nomeação? Será a ética de alcançar um bem qualquer, reflexo de um bem supremo, ou uma outra ética poderia ser pensada? Já que nós estamos tratando de vara de família, vamos passar para ver um pouco cenas de um casamento. Quando o sujeito se dispõe a ajeitar uma saída para ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, é possível que encontre alguém e lhe diga: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Entusiasmado, faz ferver a canção e assegura: eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. E assim, então, como modernamente expressa-se o direito, né? Une-se estavelmente. Ou então, para o altar, branca e radiante vai a noiva e logo a seguir o noivo amado, já sob os efeitos do artigo 229 do Código Civil. Pois bem, o casamento é igual a mangueira. Visto assim do alto, mais parece um céu no chão. Sei lá, não sei. Enfim, como este bem demorou a chegar e já não sabe se terá no olhar toda a ternura que quer lhe dar, pouco a pouco, insidiosamente, diante do todo dia ele faz tudo sempre igual, o indestrutível desejo, como sempre, aponta desejo de outra coisa. Começam a surgir as chuvas de verão, trazendo estranha no meu peito, estranha na minha alma, agora vivo em calma, será? Não te conheço mais. Ela desconfia de que o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. E observa que ele vestia uma camisa listrada e saía por aí, e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Ele começa a observar
que são demais os perigos dessa vida para quem tem paixão, então é preciso ter cuidado porque deve andar perto de uma mulher. Algo lhe toca mais ainda quando vê a mulher preparando outra pessoa e que o tempo parou para ele olhar para aquela barriga. A seguir, meu mundo caindo, a travessia se impõe. E o sujeito confessa que quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito, hoje eu tenho que chorar, minha casa não é minha, não é meu esse lugar, estou só e não resisto, muito tenho que falar. Desce o pano. Cenas de uma vara de família agora. Na vara de família, ali chegam restos, mas restos ainda gordos, muito nebulosos, a serem emagrecidos, enxutos. Nesse espaço, tem que ser ouvido aquele que diz: estou só e não resisto, muito tenho que falar. O outro poderá dizer: ah, eu vim aqui só para me despedir, e as últimas palavras desse nosso amor você vai ter que ouvir. A mediação, quer pelo juiz, quer pelos auxiliares da justiça, papel aí da psicologia jurídica, ela deve apostar em trabalhar com os sujeitos à perda. Perda para quê? Deste vendaval enorme que chega na vara da família, permaneça a brisa. A brisa deve ficar. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar. Quem bate a vara de família deve descobrir um pouco, ou talvez já descobriu e veio chancelar a descoberta, de que a conjugalidade trata de conjugar o universal e o singular, em tempo e modos diferentes. Será que se casaram sabendo que a morte já separa e que a morte insiste na singularidade apesar das tentativas contrárias? Ou casaram-se esperando que todo dia e a cada dia a morte os una? Será mais produtiva a posição do profissional mediador da vara de família, quando ele estiver avisado de que na conjugalidade também se articulam o necessário e o impossível. O necessário, que não cessa de se inscrever, a ordem fálica, o limite sempre presente. E, por outro lado, o que não cessa de não se inscrever, o impossível, o indizível, o que não tem juízo nem nunca terá. Eles conjugam-se na vida dita a dois. Mas a vida conjugal tem suas produções. Produções nos falam mais de perdas que de lucros ou ganhos. A vida conjugal produz bens. Bens que os cônjuges às vezes tomam como ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim. Dizendo e doendo a perda como fisgada no membro que já perdi. É ali ainda, no mencionado espaço da fala e da escuta da mediação, que se faz o trabalho de deixar cair as metades amputadas, para que não venha gangrenar o que deve restar. Esse trabalho, sabemos, não é fácil, porque estamos diante de um mercado que tem suas leis. Empanturrar o sujeito de objetos que o façam feliz, como se isso fosse possível. Isso não escapou a Freud. O Lacan pega isso no Seminário da Ética e diz: não escapa a Freud que a felicidade é para nós o que deve ser proposto como termo a toda busca, por mais ética que seja. Mas o que decide, cuja importância não se vê o suficiente, com pretexto de que se deixa de escutar um homem a partir do momento em que ele parece sair de seu âmbito puramente técnico, o que eu gostaria de ler no Mal-Estar da Civilização é que, para essa felicidade, nos diz Freud, não há absolutamente nada preparado, nem no macrocosmo, nem no microcosmo. A mediação, pois, ela tem que apostar uma direção a esse trabalho das partes, agora se separando. Há um trabalho de luto. Luto da perda do dito objeto amado e de todas as suas